Nós, há alguns milhares de anos, dominamos essa terra. Mas o nosso sucesso tem sido o nosso fracasso. O sucesso não planejado. Olha, tecnologia de som, de imagem, estou sendo gravado. Tecnologia da engenharia, da física. A nossa espécie, usando o ferramental dos pensamentos, explorou o mundo em que está e desenvolveu tecnologia sem precedentes. Milhares de anos dominamos esse planeta, mas não dominamos o planeta psíquico. O nosso sucesso tem sido o nosso fracasso. O sucesso não planejado, rápido, tem sido a nossa miserabilidade. Pessoas destroem seu corpo, tem 3 milhões de células que clamam por continuidade da vida, mas num ato terrorista, elas encontram o clamor de 3 trilhões de células e destroem seu corpo para matar pessoas inocentes. É um ato da falência humana. A ansiedade coletiva, toda a sintomatologia psicossomática que eu vou abordar com vocês, é o estado de que nós tomamos o caminho errado. A solidão, estamos próximos fisicamente, mas quase que infinitamente distantes interiormente. Sabemos falar de matemática, física, química, economia e política, mas não sabemos falar de nós mesmos. Isso indica que nós tomamos o caminho errado. Parece que as pessoas só conseguem falar de si mesmas quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. Quantas lágrimas que você chorou e elas nunca conquistaram o teatro do rosto. Ficaram represadas nos bastidores. O nosso negócio tem de ser o ser humano. Nós temos de refletir que tomamos o caminho errado e a única chance que nós temos é ter uma educação que forma pensadores, uma educação profunda, uma educação de qualidade, uma educação que prepara uma nova geração para os graves desafios, para o péssimo legado que nós estamos deixando. Nunca a indústria do lazer se multiplicou como na atualidade. Na verdade, capitaneada pelo quê? Televisão, esporte, música, internet, jogos de videogame e tantos outros elementos que compõem a indústria do lazer. Mas nunca o ser humano foi tão triste, com emoção tão fugazes, tão irritadiço, tão impaciente. Ele, das crianças aos idosos, normalmente não sabe, eles não sabem, nós não sabemos contemplar o bem. Fazer das pequenas coisas um espetáculo dos olhos. Fazer muito do pouco. Admirar o belo. Até um psicopata inumano, agressivo, admira. Admirar é uma experiência superficial da emoção, sem grandes raízes. Você vê e admira o sorriso de uma criança e logo aquela experiência é dissipada do território da emoção. Você conversa com seu pai no aniversário, cumprimenta e agradece a ele, mas nunca entra em camadas mais profundas perguntando: quais foram os seus desafios, pai? Quais foram os dias mais tristes, mãe, que você já viveu? Ou para os nossos alunos ou filhos, quais são os seus medos e angústias que nunca foram verbalizados? Contemplar é muito diferente de admirar. Há mais mistérios entre a arte da admiração e da contemplação do que imagina a nossa vã psicologia, pedagogia, sociologia. Queridos amigos, cada vez mais temos estímulos para induzir a emoção ao prazer, mas o fato é que nós cada vez mais somos uma plateia de pessoas que não têm uma emoção rica, profunda, que se coloca atenta e envelhecidamente. Essa é a definição de contemplação. Você se coloca atenta
e envelhecidamente é capaz de fazer muito pouco, olhar as nuances, a anatomia, perceber as sutilezas. Mas coloque as crianças 10 minutos diante do jardim. Elas ficaram perdidas. Até nós, às vezes, não conseguimos parar na praça que todos os dias nós passamos para observar as árvores, os troncos carcomidos, as folhas especuladas, a capacidade de resiliência ou de superação das intempéries para estar ali, superação da seca, do frio, dos ventos, das tempestades. Mas devemos ser como as árvores que recebem os seus hospedeiros à noite e depois eles batem asas sem agradecer e elas não reclamam. Os dinossauros dominaram essa terra por dezenas de milhões de anos e ela manteve-se intacta. O Homo sapiens está dominando por milhares de anos e ela está no processo de destruição. Muitos não conseguem enxergar 50, 100 anos na frente sem graves catástrofes. Outros, em 20 anos, quando atingimos 9 bilhões de habitantes, percebem ou se amedrontam porque os recursos naturais serão tão espoliados que vai haver fomes intensas, aumento do preço dos alimentos, competição internacional, competição predatória nacional dentro das sociedades. O problema é que, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, sociológico e até filosófico, os sinais são claros de que a humanidade tomou um caminho errado. Eu falei da solidão, próximos e distantes interiormente. Eu falei da contração do prazer, embora a indústria do lazer nunca foi tão diversificada. Tínhamos o Coliseu, os teatros romanos, tínhamos também os teatros gregos, as Olimpíadas. Hoje nós temos fontes e mais fontes para alegrar o ser humano, mas ele não se engana. Também falei do adoecimento coletivo, os índices de ansiedade, doenças psicossomáticas estão se alastrando. Que atitude tomar? Vamos só ensinar para eles matemática, sem ensinar-lhes a matemática da emoção, a matemática numérica? Ela preconiza que quando você tira, você diminui na matemática da emoção, quando você doa parte de você, você aumenta. Quando você divide, você expande. São processos diferentes. Vamos ensinar a física apenas que as crianças conheçam as forças do universo, mas não conheçam as forças da psique humana. Por exemplo, que o eu deveria sair da plateia, entrar no palco da mente e atuar como autor da própria história. Por exemplo, há um fenômeno inconsciente nos bastidores da mente, que é da minha área de pesquisa, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Nos computadores, você é Deus na memória deles. Você registra o que quer, quando quer, na hora que quer. Você decide. Tente evitar o registro de uma pessoa que te ofendeu. Ela vai almoçar com você e perturbar seu apetite. Ela vai dormir com você e perturbar o seu sono. Porque nós não temos como evitar o registro. Porque ele é automático e involuntário. O processo é inconsciente. E quanto mais você exclui, rejeita, tem aversão, odeia, mais você imprime volume emocional. E a pessoa que te perturbou, então, é arquivada de maneira privilegiada pelo fenômeno RAM.
Ele registra tudo, mas arquiva de maneira intensa, privilegiada, tudo aquilo que tem mais alto valor emocional. As crianças, adolescentes, universitários e pós-graduandos deveriam conhecer essa força psíquica. Nós, Homo sapiens, não conseguimos desenvolver a arte de pensar, de interpretar, de observar, de deduzir, de induzir, analisar, ter um raciocínio esquemático, sem uma história. Portanto, sem essa história, nós não seríamos o que somos. Então, a história é imprimida todos os dias por esse fenômeno. Você fotografa milhares de imagens, fotografa milhares de estilos sonoros e registra milhares de pensamentos, ideias, fantasias que passam no palco da sua mente todos os dias. Você está construindo a sua história. Todos os dias está expandindo os horizontes da memória, arquivando o córtex cerebral. Nós simplesmente não somos capazes de evitar o registro. A única possibilidade é reeditar o filme do inconsciente, ou seja, introduzir novas experiências nos óculos das janelas traumáticas, que eu chamo de killer, quer dizer, assassino, uma janela que quando você entra, o volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas e o eu não consegue, então, acessar informações, milhões delas, para dar respostas inteligentes nas situações estressantes. É por isso que os maiores erros da nossa vida, as palavras que nunca deveríamos dizer para os nossos filhos e alunos, para o nosso cônjuge, para os nossos amigos, são produzidas nos cálculos, primeiros 30 segundos de tensão, quando estamos sequestrados, sem sequestradores, lá nos bastidores da mente, por um foco de medo, de tensão, de ansiedade, de irritabilidade, angústia, humor depressivo e assim por diante. Os nossos filhos, os nossos alunos, deveriam conhecer essa força, conhecer a força gravitacional, a força eletromagnética, conhecer a força fraca, a forte atômica é importante, mas é tanto mais importante conhecer as forças que governam esse complexo mundo que nos torna homo sapiens e que nos torna tantas vezes complicados. Quando nós não temos problemas, somos especialistas em criá-los. Se vocês, educadores, que supostamente têm um nível de conhecimento e experiência de vida acima da média, também têm seus traumas envolvidos, imagine as crianças e adolescentes, ou as pessoas que não pensam sobre a mente humana, não se interiorizam. Eles precisam conhecer a força do fenômeno RAM, para que entendam que é muito difícil reeditar, é possível reeditar a janela do medo, da ansiedade, da culpa, das obsessões, as múltiplas janelas que produzem impaciência, intolerância, baixo nível de tolerância às contrariedades, mas também precisam saber que o eu pode e deve reciclar cada pensamento perturbador nos primeiros 5 segundos que ele aparece, para que o fenômeno RAM, já que nós não conseguimos evitar, mas quando os atores estão encenando a peça no palco, para que eles não enviem esses atores lá para os bastidores, não arquivem a experiência de maneira doentia, o eu deve criticar, reciclar, confrontar, usando a arte da dúvida, que é o princípio da sabedoria na filosofia, é a arte da crítica, que é o princípio da sabedoria na psicologia, para mudar o set, a dinâmica do conteúdo dos pensamentos, das imagens mentais doentias que se passam em nossa mente. Mas nós não ensinamos essas forças. Porém, no projeto Escola de Inteligência, nós queremos ensinar os alunos a pensar o mundo e a pensar o seu mundo. Nós queremos estimulá-los a conhecer as funções mais importantes da inteligência. Quais são essas funções? Quais são as funções mais importantes
para um ser humano ser saudável, lúcido, criativo, inventivo, um ator social que é autor da sua história e exerce a cidadania, a consciência crítica adequada no ambiente em que se encontra. Número 1, aprender a pensar antes de reagir. Pensar antes de reagir é uma das funções mais nobres do psiquismo humano. E nós temos tendência a reagir antes de pensar. Lembre-se que eu disse, a ser sequestrados pelas janelas, que reagir por impulso, dizer palavras que jamais deveríamos dizer quando somos criticados, excluídos, desafiados. Nós pautamos o nosso comportamento pelo binômio ação e reação física. Bateu, levou, estímulo e resposta. Ação e reação é ótimo para as ciências naturais, péssimo para as relações humanas. Uma pessoa tanto mais madura quanto menos reage, menos submete à ditadura da resposta. Não tem gigante nessa área. Se nós não aprendermos a fazer oração do sábio, o silêncio proativo, através da arte da dúvida e da crítica aqui dentro, não conseguimos dar respostas inteligentes nas situações estressantes. Sair da fronteira de uma janela traumática para encontrar janelas que financiam respostas altruístas com os nossos alunos que acabaram de nos machucar, com os nossos filhos que erraram mais uma vez, com o nosso cônjuge que nos decepcionou, com o nosso amigo que nos traiu. Deixe-me dar um exemplo. Houve um homem há 2000 anos que mudou a história da humanidade. Vocês já ouviram falar dele. Infelizmente, este homem foi estudado apenas sob o ângulo da espiritualidade, da religiosidade, da sua divindade, mas não foi estudado do ponto de vista da psicologia, da sociologia, filosofia e assim por diante. Trouxeram uma mulher negra em flagrante adultério. Aqueles carrascos queriam eliminar aquela mulher, libertar o homem que adulterava. Mas pegaram aquela mulher e ela tinha que ser eliminada do ambiente social para dar exemplo a outras mulheres. Antes de discorrer sobre essa história, eu quero dizer que nós, homens, temos uma dívida impagável com vocês, mulheres. Vocês foram apedrejadas, queimadas, tolhidas, silenciadas, caladas, em toda a história da humanidade. E, sinceramente, vocês são mais altruístas, generosas e inteligentes do que nós homens. E obrigado por existir.